Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 1º de janeiro. Neste dia, decorreu em Roma o último combate entre gladiadores. Lutavam entre si ou contra animais selvagens para o entretenimento público, muitas vezes até a morte. A palavra gladiador deriva da palavra em latim gladius, que era o modelo da espada utilizada pelos romanos. A primeira referência histórica de luta de gladiadores remonta a 264 a.C. e eram realizadas em locais improvisados como praças e mercados, geralmente em celebrações fúnebres de grandes personalidades, com os primeiros anfiteatros tendo sido construídos a partir de 70 a.C. e o maior de todos, o Anfiteatro Flávio, o famoso Coliseu Romano, tendo sido construído em 80 d.C. O Coliseu foi, durante quase 2000 anos, o maior anfiteatro do mundo, e no seu apogeu era capaz de comportar até 60 mil espectadores sentados. O combate entre gladiadores atingiu o seu ápice entre os anos 60 e 300 da era cristã, quando muitos deles eram vistos como autênticas estrelas. Ao contrário do que se costuma pensar, nem todos eram escravos, com alguns tendo acumulado grandes fortunas ao longo da carreira. E também, ao contrário do que o cinema mostra, a maioria dos combates não se desenrolavam até a morte. Como era muito caro e demorado treinar um gladiador, as lutas normalmente terminavam quando um deles era desarmado ou ferido, com o patrocinador da luta geralmente anunciando o vencedor antes do golpe fatal. Apenas grandes eventos patrocinados por grandes generais ou imperadores é que costumavam contar com lutas até a morte. O treinamento dos gladiadores era duro e exigia uma dieta reforçada, por isso eles tinham uma alimentação muito mais rica do que a da população da época. Existiam vários tipos de gladiadores, como por exemplo os trácios, que usavam um escudo em formato retangular, uma espada curva chamada de sica e uma proteção no braço direito. O seu elmo tinha uma grande e bem característica crina inclinada para frente. Havia também os retiários, que usavam um tridente e uma rede, e o secutor, que costumava lutar contra os retiários e que por isso usava proteção lisa e nada exuberante, justamente para não ficar preso na rede do seu oponente. No ano 399 da nossa era, o imperador Honório proibiu os jogos de gladiadores por motivos políticos, pois temia a fama alcançada por alguns gladiadores e também a concentração de homens armados e bem treinados. Mas o último combate documentado em Roma ocorreu neste dia 1º de janeiro de 404. Apesar da proibição, em outros pontos do Império, os jogos continuaram por mais algum tempo, até a queda definitiva do Império Romano, no ano 476. Neste dia, no ano de 1912, nasceu King Philby, famoso espião duplo britânico e desertor. Membro do topo da hierarquia dos serviços secretos ingleses, atuou como agente duplo, espiando para a União Soviética. Nasceu na Índia, à época uma colônia britânica, onde seu pai servia como magistrado. Entrou para o serviço secreto soviético em 1933, depois de ter estudado em Westminster, instituição que recebia os filhos da elite britânica. Foi recrutado quando ainda estava na universidade, juntamente com mais 4 colegas, que acreditavam que as democracias ocidentais não teriam condições de se opor ao nazifascismo. Por meio do jornalismo, ingressou no serviço secreto britânico e, sob a cobertura da sua profissão, espiou para os ingleses na Espanha durante o período da Guerra Civil Espanhola. Em 1944, estabeleceu e chefiou o serviço de contra-espionagem para descobrir agentes soviéticos em solo inglês. Revelou aos soviéticos os planos dos aliados de subverter os governos comunistas no leste europeu durante a Guerra Fria, permitindo ao governo de Moscou neutralizar a operação. O governo britânico considerava-o um funcionário exemplar e o agraciou com a sua mais importante condecoração, a Ordem do Império Britânico. Entre o final dos anos 40 e início dos anos 50, trabalhou também nos Estados Unidos, em parceria com a CIA e com o FBI.
Nos anos 60, após a deserção de 2 colegas, Philby começou a ser investigado pela inteligência britânica, que suspeitava da sua lealdade. Mas antes de ser preso, fugiu para Moscou em 1963, tendo recebido a Medalha da Ordem de Lenin em 1965. No início dos anos 80, obteve a cidadania soviética e foi admitido como consultor da KGB. Contou sua história como agente duplo no seu livro Minha Guerra Silenciosa. Morreu em consequência de complicações associadas ao alcoolismo em 1988, em Moscou. Neste dia, no ano de 2009, morreu Ellen Suzman, famosa ativista sul-africana. Economista, dedicou a sua vida à luta pela emancipação da maioria negra daquele país. Foi durante 13 anos a única deputada na Assembleia a condenar publicamente o apartheid, pertencendo primeiramente ao Partido Unido e depois ao Partido Progressista. Sendo uma mulher branca, ganhou confiança da população sul-africana ao visitar frequentemente Nelson Mandela na prisão em 1964. Neste dia, comemora-se o Dia Mundial da Paz. Celebração criada pelo Papa Paulo VI em dezembro de 1967. Tem como objetivo estimular a paz entre os povos. Foi escolhido esse dia, dia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, pois como primeiro dia do ano, ele aponta o caminho da vida humana para o futuro, com o mesmo fim em mãos, a paz.